uma aula sobre a salvação pela lei. O irmão Joaquim Neto, ele deu aula na quinta-feira. Quem não estava aqui dos irmãos? Quinta? Estava no IBA. Vamos avante. Eu vou tentar fazer aqui algum resumo do que ele falou, mas a aula já está até disponível. Depois os irmãos ouçam ela, porque ajuda muito, né? Eu estava assistindo a aula do irmão Joaquim Neto, vendo a importância, né? A gente tem um recurso muito bom, que é mesmo tendo a oportunidade de ouvir ela aqui, os irmãos também ainda tem a possibilidade de ouvir ela depois daqui, certo? Eu queria até o quadro, mas estava ali fechado, então não vai ter a mesma agilidade do quadro, mas a gente vai tentar anotar algumas coisas aqui para os irmãos, para facilitar para os irmãos, certo? Vamos lá. Então vejam bem, meus irmãos. O que é que acontece? Dos irmãos mais novos que tem na igreja, dos irmãos mais antigos, de alguma forma os irmãos já ouviram falar, Jairinho, sobre lei, né? Sobre a lei. E ela está muito associada a Moisés. Vocês têm certeza que vocês querem ficar aí no fundo? Não é bom vir para frente, não? Ela está muito associada a Moisés. Então, quando você ouve alguém falar sobre a lei de Moisés, automaticamente você já lembra, quando fala da lei, você já lembra de Moisés. Então, ela está muito associada. Qual é a dica que eu dou para os irmãos para estudar essa matéria? Nós precisamos pegar a Bíblia e fazer uma espécie de linha do tempo para compreender o plano de Deus para a humanidade. Quem não sabe o que é uma linha do tempo? Acho que dá para entender, né? Uma linha que ensina sobre o tempo. Então vejam só. Eu vou tentar mostrar para os irmãos aqui, para os irmãos compreenderem como é que seria. Era o momento do nosso quadro. Mas vejam só. Vou tentar fazer aqui rapidamente, vocês podem também representar aí no caderno de vocês, certo? Jairinho, trouxe o caderno? Está aí? Pronto. Então vamos lá. Ao tempo que eu vou dando a aula, nós vamos estudando, né? Estudando e escrevendo. Então vejam só. Nós estamos nos referindo a uma linha. Você pode fazer ela no seu caderno aí também. Uma linha de tempo. Tudo que você quiser fazer ou estudar, você pode usar esse recurso aqui que eu vou estar mostrando para os irmãos. Então, eu estou criando uma linha normal, né? E nós vamos colocar nesta linha tempos, para que nós possamos ter a ideia do início e do fim, certo? Então, você tem uma linha que vai lhe ensinar sobre o tempo, e aqui nós vamos fazer uma escala de início e uma escala de fim. Então você tem um traço, né, representado aqui, que vai dar a ideia de começo. E você tem um traço lá no final que vai dar uma ideia de fim. Então, nós iremos estudar sobre o tempo dentro de um início e dentro de um fim. Por que é que eu estou mostrando isso para os irmãos? Para os irmãos compreenderem o plano de Deus que foi estabelecido dentro de um tempo. Isso, o seu plano que foi nos dado a conhecer, está estabelecido no seu início, que é Gênesis, e no seu final, que é Apocalipse. Então, tudo que nós estudaremos dentro do plano de Deus, está dentro de um início e vai para um fim. Então, esse será o nosso objeto de estudo.
Beleza? Tranquilo até aí? Dito isso, nós vamos colocar dentro do plano a salvação, porque a humanidade inteira foi perdida e precisa ser salva. Então nós vamos demonstrar aqui esse plano de salvação e vamos enquadrar aonde fica a lei e a graça dentro desse plano. Então nós estamos representando um plano de salvação. Ok? Não sei se os irmãos já ouviram eu falar isso, mas assim, ó, Deus, Ele vive na eternidade, Cris. Então, Deus vive em um local que não tem espaço e não tem tempo. Ele criou o espaço e criou o tempo e colocou o ser humano dentro. Ou seja, nós estamos vivendo em uma terra que tem espaço e Ele nos introduziu dentro dessa terra e colocou o tempo que leva a gente a crescer, se desenvolver e, pela consequência do pecado, morrer. Então nós estamos dentro de um tempo, certo? Ele, fora disso, ele não tem tempo, ele vive na eternidade, ele não tem espaço, ele está em todos os lugares. Compreendido isso? Então nós vamos entrar dentro desse planejamento aí. A Bíblia, no plano de salvação, ela pode ser dividida em... Aí nós vamos colocar aqui. Então, ali é o início, ali é o fim. Então nós temos um tempo, que eu vou marcar aqui dentro desse espaço. Temos um outro tempo que iremos marcar aqui. E temos um outro tempo que iremos marcar basicamente aqui no meio. Isso aqui não tem, não. Então vejam, o que é que eu estou separando aqui? Eu estou separando aqui algo central dentro desse tempo e algo intermediário aqui antes. Beleza? Tudo para tentar produzir a compreensão dos irmãos. Chamaremos o central, que é o centro que divide as coisas no meio, a partir da morte de Cristo, que introduz, então eu vou colocar aqui, na verdade eu vou colocar aqui a ressurreição de Cristo. Então vejam, há um evento, toda linha de tempo tem tempo e tem um acontecimento. Então, aqui embaixo nós colocaremos ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição é um acontecimento. Então a ressurreição de Cristo está aqui. E lá em cima, para determinar um espaço, nós falaremos essa palavra tão conhecida que é a graça. Então a graça, ela foi introduzida desde o nascimento, mas aqui no efeito do plano de salvação, ela passa a ser o nosso espaço de tempo. Antes da graça, tudo que se vê é a lei. Então até eu vou melhorar aqui para vocês, viu? Como aqui nós estamos fazendo um rascunho, vocês ficam observando aí, porque senão vocês vão escrever depois escreve, depois apaga, depois escreve, aí fica, deixa eu aumentar aqui que está muito pequeno para vocês. Nós acabamos de organizar a Bíblia, ou pelo menos espaços de tempo que a Bíblia trata, dentro desse plano de salvação. Tá. Por que eu coloquei esse primeiro traço aqui? Porque vai ser antes de tudo. Então,
aqui isso aqui é o antes. É o antes de quê? O antes da lei e o antes da graça. Então aqui é um período antes. Se vocês aprenderem isso aqui e puderem estudar todos os assuntos da Bíblia, vocês vão perceber que isso aqui vai ajudar muito. Iremos introduzir como evento inicial Moisés. Moisés inicia um período de lei, a ressurreição de Cristo inicia um período de graça. Então vamos. Olha que coisa interessante, é bom, né, estudar? Então vejam só. Cris, o que é que representa esse primeiro traço? Cris, esse traço aqui representa o quê? O primeiro? Isso. Jairinho, esse último traço representa o quê? Pronto, perfeito. É isso aí. Então a gente consegue, em uma representação simples, fazer vocês compreenderem aquilo que está sendo ensinado. Então, ok. Como aqui o branco é início e o outro branco lá do seu lado direito é fim, nós já entendemos que esses traços são tempos, intervalos de tempos. Então esse marca o início, esse marca o fim. Poderia até botar aqui, mas não vou botar para não encher muita coisa, vocês já compreenderam. Ok, então a terra começa e surge com Gênesis é o início, e há um intervalo de tempo aonde a humanidade vive até a chegada de Moisés e o início da lei. Passa um tempo longo até que Cristo ressuscita e ele traz o plano da graça. Beleza. O que nós temos que compreender é por que isso e para que isso. Deus não faz nada sem propósito. Se nós não compreendermos isso, aí nós não temos condição de dizer o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos seguir, o que nós não devemos seguir. Então é importante nós compreendermos isso daí. Como o plano de Deus foi sempre salvar o homem, como é que o homem era salvo se não tinha lei? E depois da lei, como é que passou a funcionar o plano de salvação? E agora, na graça, como é que funciona o sistema de salvação? Então, isso tudo é para nos levar à reflexão da palavra de Deus. O irmão Joaquim Neto, ele ensinou os irmãos na última aula e trouxe um exemplo de um evento que aconteceu aqui. Quem lembra que estava na aula dele? Ele deu um exemplo de um acontecimento que aconteceu aqui para falar sobre salvação. Ninguém lembra? Ele falou sobre a morte de Caim. Então, ou a morte de Abel. Caim matou Abel, e ele não matou Abel na lei. Ele matou Abel antes da lei, ou fora da lei. Como é que ele vai ser julgado se não tinha lei? Aí o Neto trouxe umas teses, umas correntes, que uns diziam que já existia lei, outros diziam que não existia, não foi? Ele falou algo nesse sentido. Eu não vou pegar essas correntes aí, porque isso é você trabalhar de forma incerta. Ou seja, você supor algo e dar uma suposição. Eu vou falar aquilo que o apóstolo Paulo falou em Romanos, para os irmãos entenderem um pouquinho, nós estamos falando do plano de salvação, para mergulharmos aí na graça. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo, acho que é o 6, né? Peraí. Ok, é isso mesmo, é o 7.
Nós vamos ler a partir do versículo 7. Romanos 7, 7. Vai precisar muito da atenção dos irmãos, é uma coisa que a gente precisa dar uma estudada aqui. Então vejam só. Vamos buscar compreensão. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo aqui para os irmãos compreenderem. Ok. Eu estou andando de carro, né, Misa? Dirigindo um carro. E eu preciso estacionar esse carro em algum lugar, vamos pegar Campo Formoso, já que lá o movimento é maior. Eu vou fazer uma compra em um supermercado e eu preciso e quero, na verdade eu quero parar num lugar mais perto. Claro, né? Porque o supermercado é mais cômodo para mim sair, já entrar no carro e sair do carro já entrar no supermercado, compreendido? Ok. Porém, próximo a esse supermercado tem um espaço, né? E nesse espaço cabe meu carro. Quando eu olho, eu vejo uma placa, e a placa, ela tem um Ezinho na placa e tem um traço nela. Aí eu chego lá e ponho meu carro. O fiscal chega e quando eu saio do supermercado, que vou olhar, tem um papel no para-brisa dizendo que eu fui multado. Eu fui multado, penalizado, punido, porque eu cometi um erro. E esse erro que eu cometi, fui responsabilizado e punido pelo erro. Quem foi que disse que eu errei? Por que parar um carro em um lugar onde dá para eu colocar o meu carro e não tem problema algum que eu vejo, não vejo problema nenhum, cheguei, estacionei meu carro lá e eu fui punido por causa disso? Quem foi que disse que eu estava errado? Quem determinou que eu errei? A lei, que está representada pela placa. A placa faz eu ver a lei. Então, a lei, ninguém vê a lei a menos que ela esteja exposta. Então, eu não sei. Então, a placa diz o que a lei está determinando. Quem determinou a lei? Quem foi que determinou a lei? Nesse caso que eu estou dando no exemplo. Quem foi, Leandro, que determinou a lei? O Estado, ou não sei se nesse caso a legislação é a prefeitura, o município. Então, o município determinou que aquele espaço que o município que a prefeitura é a responsável, ela determinou que ali eu não deveria estacionar. O Ezinho cortado não estacione, e eu estacionei. Então, foi a lei que disse que eu cometi um erro. Beleza? Compreendido? Se a placa não tivesse lá, podia estacionar? Então, sem a lei, não há infração. Com a lei é que traz a infração ou erro. Vocês compreenderam isso? Preste muita atenção. Só para os motoristas aqui, se eu estiver errado, vocês me dizem, certo? E as motoristas? Tem motoristas aqui? Tem o piloto, né? Piloto certo. Não tem o Banco do Brasil, ali em Campo Formoso? Banco do Brasil, o Bradesco, descendo ali. Aí, quando você vai descendo no Bradesco, você vê a Universal na frente. Aí você pode tomar a esquerda, com destino ao Banco do Brasil e a Caixa, e você pode tomar a direita, que seria ir para o Santa Rita, beleza? Tá. Para os motoristas primeiro. Se eu tomar a direita ali, Misa, é contramão? É. Eu já procurei essa placa e não achei. Eu pego e meto o carro ali. Eu sei que já foi contramão, mas hoje para mim não é mais. Eu não vejo nenhuma placa, mas eu vou com cuidado, porque tem muita gente que está acostumado que é. Aí vai que eu meto a cara de vez, ela bate e diz, é contramão. Eu digo, me prove que é contramão. Você não tem placa, mas é contramão.
Mas sério, já procurei, porque ali pra gente é bom, né? Senão você vai dar uma volta lá por cima, eu vou para aqui. Eu olho, não vejo placa. Então, pela lei, já foi, não é mais. Interessante, né? Pois é. Então tem coisas que eram erradas e já não são mais, mas eram lá atrás e agora não é mais. Então eu estou trazendo um conceito prático, que é um conceito prático. Eu estou dando exemplo da lei de trânsito e de como isso interfere na nossa vida, para fazer os irmãos compreender o sistema de regras e de leis que havia no Antigo Testamento e agora também, porque tem muita gente que está confundindo as coisas. Elas estão dizendo, bem, nós não vivemos mais na época de Moisés, agora é graça, pode tudo. Dá para fazer tudo que não tem problema. Agora nós estamos sem lei. Será que nós estamos vivendo em um tempo onde pode tudo? Já tem gente pregando isso. Uma anarquia, pode tudo, não tem problema nenhum. O que mudou no sistema? Olha que coisa interessante. O que mudou no sistema? Então, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Outro exemplo. Semáforo, Bonfim, tranquilo? Semáforo, pegando a mesma linha. Isso tudo é para tentar compreensão. Os irmãos já viram o semáforo, claro que diz. Quais são os 3 sinais do semáforo, Jarinho? Os 3 sinais. Olha, muito bem, ainda foi mais além. Eu ia dizer vermelho, verde e amarelo. Ele foi mais profundo. Foi mais além, não foi? O semáforo, né? O vermelho, o amarelo e o verde, né? Aí ele já foi no profundo aí. Que foi pare, vermelho, siga verde, pense, amarelo. Gostei, né? Rapaz, você... Quer dizer, amarelo, pense se dá tempo atravessar. Ou pare, alerta, cuidado. Então vejam. Cores são sinais para emitir a lei. Então a lei determina para quê? Para organizar o trânsito. O semáforo fica geralmente em posições onde um carro vem de um lado, um carro vem do outro. Se não organizar, vira uma bagunça. As leis existem para organizar as coisas. Beleza. Segunda exemplo. Existem semáforos que trazem uma contagem regressiva do tempo que você tem até ele abrir. Então você parou, ficou vermelho, beleza? Olha, eu não consigo fazer isso. Eu estou dando aula, né? Eu estou vendo o semáforo, sério mesmo. Estou vendo as cores, estou vendo igualzinho como eu vejo. Isso facilita a compreensão. Você parou no semáforo, olhou para o semáforo. Alguns semáforos geralmente dá 1 minuto, né? Aí começa 59, 58, 57, 56. Às vezes quando você está vindo no carro, que já está faltando 10 segundos para fechar, você ligeiro que vai fechar. Quer dizer, isso já foi uma evolução tecnológica que não mostra só as cores, já mostra o tempo. Beleza? Não é importante o semáforo? É importante. Porém, foi apresentado de uma nova forma. O que é que eu estou querendo dizer? A lei, no Antigo Testamento, é uma imposição, uma obrigação, algo que se você não fizesse, você morreria. As regras que existem hoje, elas não são uma imposição que te leva imediatamente à morte, mas elas orientam a nossa vida para o que nós devemos fazer para o nosso próprio bem. Dito isso, vamos ver a compreensão de Paulo, depois desse nosso exemplo, em Romanos, capítulo 7, versículo 7. Como é que você compreende a lei? Você acha que a lei ela é boa ou ela é ruim? As regras são boas ou ruins? Tem gente que acha que elas são ruins, principalmente o cara que estacionou no lugar errado e tomou uma multa. Ele está lá xingando. Crente não pode, estou dizendo, né? Quem não é crente, né? Mas o cara está lá, como é que pode essa prefeitura, não só é ladrão, só quer roubar. Ele está achando que ela é ruim. Olha o que é que Paulo está dizendo. Que diremos, pois? É a
a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não saberia a concupiscência, ou seja, eu não conheceria os desejos descontrolados que eu tenho no meu corpo, se a lei não dissesse que você não deve cobiçar. O que é que Paulo está dizendo? Se você dissesse, não aqui ele está tentando dizer o seguinte: você já viu aquela frase diabólica? E porém carnal, e acontece assim, ó: tudo que é proibido parece que é bom. Tudo que é proibido. Já viu isso, né? O diabo sabe disso. Aí inventou o nome de uma cerveja proibida. Não tem uma cerveja que o nome é proibida? Isso já é para instigar sua concupiscência. Proibida, então eu vou porque é proibido. O que é que Paulo está querendo dizer? Se não tem algo dizendo para eu não fazer, também não gera em mim uma tentação para eu fazer. Então a tentação, a vontade de fazer algo que não pode, só existe porque tem uma lei dizendo que não pode. Não é assim? Se dissesse que não pode, você não tinha nenhum interesse. Só porque está dizendo que não pode, aí você, não pode por quê? Não pode por quê? Aí você fica sendo tentado a fazer. Olha a compreensão do que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos avante. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo descontrolado, todo tipo de desejo forte, que é a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Eu, em um determinado tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Repita comigo. Cadê? Me perdi aqui, ó. Vá. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Tá. Eu queria muito, se eu tivesse um sensor de compreensão, para ver o quanto os irmãos compreenderam dessas leituras que nós estamos fazendo. Hã? Agora eu estou no 7:10. 7:10. Presta atenção. Vamos de novo continuar no mesmo exemplo, Ana Lúcia? Mesmo exemplo? Vamos continuar? O carro em alta velocidade, 140. A pista está escrito lá para a gente andar no máximo em 80 quilômetros. O policial está escondido no meio da árvore. Lá vem o gibson, 140. Ele com o radarzinho pegou, Netinho foi embora. Passou um tempo, chega na casa dele uma multa de R$1.000 para pagar. Ele diz: não foi eu. Não tem como negar, porque tem uma fotinho da placa dele na hora que ele passou os 140 km por hora. Aí ele: como é que pode? Mas a velocidade de 80 é para você não morrer. E você está com raiva e reclamando e achando que aquilo é ruim, quando na verdade aquilo existe para que você tenha vida. Olha que coisa interessante. E aí, como é que vocês estão? Deus criou leis para impedir o homem de se chocar contra ele e morrer. Olha que coisa. Vou repetir. Deus criou leis e regras para impedir o homem de ir em alta velocidade e bater de frente com ele. Porque se bater de frente com ele, morre. Então o que Deus está ensinando? Olha, não terá outros deuses diante de mim. Então, você está vindo servindo a Deus e tem a tentação
de acreditar que existe outro Deus, toma cuidado, vai para o outro lado, porque se você for por esse caminho, você vai bater de frente com Deus e vai morrer. Hã? Vá por aqui porque eu estou ensinando vocês, ó, cuidado, esse caminho aqui vai levar para o buraco, venha para cá. Se eu não compreender que a lei tem um propósito bom, eu vou achar que é ela que está me matando. Não é ela que está me matando, ela existe para me preservar, para me dar vida. E aí? Está indo bom? Eu sou rebelde e nunca aprendi a vontade de Deus. Aí Deus então colocou leis duras para nos colocar no prumo. Não botar nem nós, para colocar eles no prumo, porque nós estamos falando da lei lá atrás. Ok? Qualquer hora vocês podem perguntar. Vamos avante. Por que eu dei o exemplo do trânsito? Para tentar fazer os irmãos compreender a frase do versículo 10 que diz: e o mandamento que era para a vida, só ande a 80 quilômetros. Achei eu que era para a morte, quando chegou lá R$1.000 para eu pagar. Versículo 11. Porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele me matou. O que é que ele está querendo dizer? Você já viu quando alguém comete um erro que não quer admitir que é um erro, e ele se engana achando que ele está certo quando ele está errado? E isso é típico de quem é parado em uma blitz por a polícia. Marinelso, nós estamos precisando comprar, eu e a Dadai, recém-casado, vamos comprar ali um ventilador, naquele período de calor, aí não está nem aguentando dormir de noite, rapaz, tem que ir. Rodamos Campo Formoso e não achamos um ventilador, porque já tinha vendido tudo. Tivemos que ir nas pressas lá, para essa noite não dá para dormir sem ventilador não, aí se ficamos para Bonfim. Fomos lá, compramos lá o ventilador, quando nós estamos voltando, o Marinelso, a polícia parou, encostou no Marinelso. E esse para-brisa aqui que está quebrado, a lavar o Marinelso descer. Não é porque é o seguinte, rapaz, é porque o pessoal veio aqui, estava precisando vir, aí depois aí começou as desculpas, né? Eu sei que ele ficou conversando, rapaz, não me mute não, porque eu estou com minha carteira provisória. Se você me multar, eu vou perder minha carteira. Eu sei que nisso tudo entrou até o serviço, o tratamento de hemodiálise que ele tinha, para comover o guarda. Sério mesmo. Eu sei que no final da história, quando ele tocou no assunto da hemodiálise, eu faço até tratamento aqui em Bonfim. Então tocou nisso aí, o guarda amoleceu. E aí liberou o Marinelso. E eu estava lá esperando ele conversando com o homem. Para o homem não botar a multa lá eletrônica e ele perder a carteira. Quer dizer, todas as vezes que nós cometemos erros, em nós há uma carne rebelde que quer dizer e diz para a gente que não teve problema. Isso é uma regra. Você comete um erro, o Espírito de Deus vem causar um arrependimento e diz assim: eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar. Mas a carne sua vai dizer para você: não precisa. Ou seja, Deus está tentando nos proteger e o pecado está nos enganando, dizendo que Ele quer nos matar. Deus está tentando nos orientar e a gente está achando que é ruim suas orientações. Deus está falando com a gente para não fazer isso e a gente está achando que é exagero. Então Paulo viveu um conflito quando o pecado operava na sua vida e através do pecado o matou, e o matou espiritualmente. O homem que vive no pecado, ele não consegue perceber nada. Uma das piores coisas que as pessoas dizem é: eu não sinto que isso é errado. Ok, então a sua fonte para saber o que é certo e o que é errado é o que você sente? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então você está indo no seu coração e fazendo uma consulta: isso é certo ou isso é errado? Não é. A consulta do que é certo e errado é isso daqui. Então, quando o Marinelso pegou o carro
mesmo com o para-brisa quebrado, ele diz, não tem problema não, eu vou lá porque eu vou ajudar o Charles. Mas ele estava errado. Diga, Cristo. Depois, eu acho que não, demorou um tempinho para ele consertar. Imediatamente. Ele é misericórdia. Trocar o para-brisa do carro. Mesma situação. Quer dizer, isso faz parte do comportamento humano. Exatamente. Exatamente. Versículo 12. Então nós concluímos o que com isso? Nós concluímos assim que a lei é santa. O mandamento é santo, ele é justo, ele é bom, ele foi dado para o meu próprio bem. Como pode isso então? Logo tornou-se o que era bom e morte? De modo nenhum. Mas o pecado, ele está culpando é o pecado. Ele não está culpando a lei, ele está culpando é o pecado. A culpa é do pecado, a culpa é da transgressão, não da lei que impede o homem de pecar, ou que tenta impedir o homem de pecar. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, ou seja, o erro, para ficar bem claro para você que é erro, ele tinha que operar em nós a morte. E isso é para o nosso próprio bem, para nós conhecermos quem é Deus. Se o homem não for punido para saber o que é errado, ele nunca vai entender que aquilo é errado. Beleza? A fim de que pelo mandamento, através da lei, o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que é que Paulo está querendo dizer? Você tem que tomar uma multa mesmo. Se você não tomar uma multa, você vai achar que é normal. Então você tem que tomar uma multa bem grande para você entender que aquilo que você fez é excessivamente maligno, errado. E há quem diga, e é verdade, que no nosso comportamento a gente só dói no bolso. Enquanto não cobrar, a gente vai levando. No dia que cobrar, a gente para. E nunca mais eu vou estacionar o carro no lugar errado. Mas se eu estacionar, não tiver nada, toda vez eu vou estacionar. No dia que eu tomar uma multa de R$1.000, eu vou dizer, nunca mais eu estaciono. Vocês estão compreendendo? A lei precisava ser cruel em muitos momentos, porque o homem era muito duro. E para o homem entender que ele era errado, então ou fazia para viver, ou fazia para morrer. Estão tranquilos aí? Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal. Então a lei diz, não faça, e a minha carne quer que faça. Então a lei, ela é espiritual porque ela veio de Deus, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Certo? Eu consinto com a lei que é boa. Só até aqui. Então, nesse momento da aula, eu estou buscando fazer os irmãos entenderem a importância da lei. A lei é importante por conta disso. E a lei que eu estou falando, olha que ora Paulo fala lei, ora Paulo fala mandamento. Então, todas as regras e ensinamentos de Deus, eles são importantes para nós. Ele não é para o nosso mal, ele é para o nosso bem. Quantos podem dizer amém? Beleza. Compreendido isso, Deus estabeleceu um sistema rígido de lei no Antigo Testamento.
Por que era um sistema rígido do Antigo Testamento? Porque o povo era um povo duro. Se o povo era um povo duro, eu vou dar um exemplo assim para os irmãos entenderem. Uma transição, sem valores, se está certo ou se é errado. Mas antigamente, no passado, né, os nossos bisavós, eles eram mais duros do que os nossos avós, não era? Há quem chama esse período de matutos, né? Povo matuto, sem conhecimento. E isso deixava duro, era ou não era? Era fácil alguém andar com facão na bainha e quem olhasse para ele e falasse mal do bigode dele, ele puxava o facão e ia para a guerra. Só porque falou mal do meu bigode. Não fale mal do meu bigode, não. Era? O bigode era sinal de autoridade, né? Por isso que o Leandro era mais novo e era um bigode, né? Aquele meu ciúme, né? Quando tirava o bigode, meu irmão. Era. Quer dizer, o que é que eu estou dando esse exemplo agora para os irmãos? Não havendo conhecimento, o povo é mais duro. O povo sendo mais duro, as regras precisam ser duras. O irmão Joaquim Neto deu uma aula na semana passada, ou na quinta-feira, e falou que a lei é chamada de aio. Irmão Deus Neto, nos lembre o que significa aio. Um guia. Beleza, um guia. Alguns colocam que é o mesmo sentido como tutor, babá. Só que a babá, nessa época, não é aquela que faz bilu, não. Não é essa babá, não. Essa babá é a babá de hoje. Essa babá, daquela época, era de chicote. Se o menino fizesse coisa errada, apanhava de chicote. Era a babá daquela época. Então, babá é um nome muito, muito bonitinho para aquela época. Porque, na verdade, o que é um tutor? O tutor é um responsável por uma criança até que ela se torne adulta e não precise mais de um tutor. Ok? Paulo está dizendo que a lei funcionou como um tutor até que o homem crescesse para ter a maturidade para saber o que é certo e para saber o que é errado. Se você pegar, por exemplo, a Lavine e botar ela para sentar em uma cadeira para ter uma conversa com ela, ela vai entender? Não. Então você vai ter que se comunicar com ela na linguagem que ela entenda. Como ela vai saber o que é errado se ela não tem compreensão? Então nós tentamos fazer ela entender o que é errado, fazendo ela sentir dor. Quando ela sente dor, ela entende que aquilo é ruim. E toda vez que ela vai pensar em fazer algo ruim, errado, ela vai lembrar da dor. A dor, dependendo da idade, pode ser palmadas na mão, ou a depender da idade, cinturões na perna. Há pais que, mas as crianças estão se evoluindo. Há pais que utilizavam quando ensinava a criança a chupar o dedo, aí para fazer ela deixar de chupar o dedo, botava pimenta. Só que hoje as crianças já estão gostando da pimenta. É sério. Babosa, hein? Aí. Quer dizer, babosa por quê? Porque amarga. Pimenta por quê? Porque arde. Palmadas e cinturão por quê? Porque dói. Assim era a lei no lombo do ser humano. Magda? No lombo. Por quê? Porque o ser humano, faltava a ele duas coisas. Me pergunte quais? Número 1, a compreensão do certo e do errado. Então ele não tinha a compreensão do certo e errado. E número 2, porque ele era rebelde e duro mesmo.
Então vejam, o que foi que mudou pessoas duras para serem pessoas mais compreensivas? O conhecimento. Os conhecimentos fizeram com que elas mudassem o jeito de ser. E isso foi com o passar do tempo. A lei e o plano de Deus funcionaram da mesma forma. A lei funcionou por um período extremamente importante, quando o homem era extremamente duro, até que o homem conseguisse crescer e alcançar uma maturidade para agora compreender o que é a graça. Beleza? Dito isso, o que nós fazemos hoje no período da graça? Compreender o que Deus quis através da lei. Guarda essa parte aí que ela é muito importante. O que nós devemos fazer hoje na graça? Compreender o que Deus sempre quis através da lei. E o que foi que Deus sempre quis através da lei? Que nós entendêssemos as razões de por que Ele estabeleceu determinada lei. Irmão Valdir, por que é que existem placas de trânsito nas rodovias dizendo que você tem que andar a 80 km por hora? Por que é que elas existem? Por causa da lei. E por que é que existe essa lei? Não? Não pode ultrapassar, tem placas que não podem. E por que existem placas que não podem ultrapassar? Tudo isso é para? Não sabe não? É só para deixar a estrada mais enfeitadinha? Jairinho, ajude ela, que você está um bom motorista. Por que é que existe? Para quê? Para nos ensinar ao quê? Ao quê e para quê? Para nos proteger, para evitar um acidente. Então, se você anda muito mais rápido, a chance de ter um acidente é maior. Se ali está dizendo, olha, não dá para você ultrapassar, porque lá na frente não vai dar para ver o carro que está vindo, então não ultrapasse. Se você vai morrer. Então, as leis existem para nos proteger. Então, o que Deus está querendo nos fazer entender é a importância que existe na lei. Então, vamos ver alguns textos para a gente aplicar a diferença que existe e a razão da gente estar estudando essa matéria. A diferença que existe entre princípios e regras. Princípios e regras. Qual a diferença de princípios para regras? Princípios não mudam. Princípios são importantes ontem, hoje e serão importantes amanhã. Princípios não se alteram, mas regras existem para ajudar a cumprir os princípios. Regras podem mudar, mas regras têm uma finalidade: levar você a cumprir os princípios. Irmãos, vocês precisam entender isso. Se vocês entenderem isso, 100%, 10 na aula, princípios e regras. Eu até usei muito tempo para trazer explicações, comparações, para fazer vocês entrarem dentro da atmosfera da lei, para vocês compreenderem a importância da lei. Mas regras e princípios é aquilo que vai trazer o ensino mais prático para nós hoje. Nas empresas, princípios são chamados... Não, nem princípios, eles chamam de regras de ouro, aquelas que não podem ser quebradas, porque nelas estão envolvidos princípios que são fundamentais para a segurança. Então, dito isso, princípios e regras, pronto, vou dar um exemplo, porque assim, a gente trabalha com associação,
É porque você tem que sempre pegar uma linha para você compreender. Embora, vamos lá. Ok. Carro de novo. Nós estamos dentro de uma curva. A curva é uma curva muito fechada. Por isso que já existem placas alertando você que a curva vai ser fechada. Se a curva é fechada, ela está dizendo para o motorista, vai devagar, que a curva é fechada. Por que é que você tem que reduzir a velocidade em uma curva fechada? Porque nós estamos debaixo de princípios. E princípios que estabelecem a vida na terra. Um dos princípios é: eu não posso ocupar o mesmo espaço que a irmã Dulce. Esse espaço que ela está, eu não posso ocupar. Então, se eu quiser ocupar, eu vou ter que empurrar ela para lá, para ela poder ir, porque eu não consigo ocupar o mesmo espaço. Isso é um princípio que não se altera na terra. Então, você pode entrar em um espaço e tiver uma regra: respeite o espaço de cada um. Compreendendo? Respeite o espaço de cada um. Para quê? Para não ter problema. Então, existe, por exemplo, dependendo do evento, cadeiras, e nas cadeiras tem uma regra: reservado, reservado, reservado. O que ela está querendo dizer para mim? Se não é para mim, eu não posso sentar. Por quê? Porque se eu sentar, a cadeira que foi reservada para alguém, essa pessoa não vai poder sentar. Compreenderam? Então, o princípio é algo que não se altera. E as regras existem para cumprir princípios. E aí, beleza? Tranquilo? Então esqueci a velocidade do carro. Eu mudei aqui o exemplo. Certo. Gostei. Ó. Verdade, interessante. Lá em casa tem um princípio da obediência. Se nós compreendermos isso, a educação dos nossos filhos vai ser bem melhor. Olha, vem cá, você é um menininho aqui, meu filho. Ó, aqui tem princípios. Primeiro, não fale alto com a mãe, não fale alto com o pai. É um princípio. Princípio de obediência. Então, quer dizer, princípio de obediência. Qual é a regra? Não fale alto com o pai nem a mãe. Onde certo foi que o Levi aprendeu? Aí estava mamãe velha. Aí eu estava subentendendo que o velho não era no sentido não, porque é muito bom ser velho. Eu estou querendo ficar velho para o meu cabelo ficar branquinho. Quer dizer, mas não foi que ele viu isso? Desrespeito. Então ele precisa aprender agora. Só que o Levi tem um negócio: você bate, ele não chora. Aí eu estou esperando ele ficar um pouco mais grande para ele sentir mais o efeito da dor. Porque não está funcionando. Aí eu vou espancar o menino, ele não chora. Agora o castigo, ele chora. Aí então o método lá funciona o seguinte: não adianta eu bater, eu boto de castigo. Aí quando eu boto de castigo é na cadeirinha. Aí, mamãe velha, é o que, rapaz? Na verdade, ontem, como ele riscou, foi a perna. Eu já entendi falando: isso vai ficar de castigo agora. Melhor do que eu bater. Aí botei de castigo. Aí, fica sentado aí. Aí ele fica. Não levanta não. Ele fica chorando. Aí eu: para de chorar, para de chorar. Aí fica só. Só que quando eu estava pensando, eu vou deixar ele chorar, porque senão ele vai ficar insensível. Então é bom ficar chorando. Vou deixar ele chorar. Eu estava analisando, não. Aí quando ele dá um desabafo para ele sentir mesmo o choro. Aí quando ele exagerar, chora baixo. Aí beleza, ficou lá. Como foi uma coisa assim, aí eu tirei ele rapidinho. Aí depois a mãe estava estressada. Aí tinha: mamãe velha, pra quê? Volta pro castigo de novo. Aí depois voltamos lá: por que você estava de castigo? Por que você está de castigo? Porque a mamãe ficou zangada. E por que ela ficou zangada? Ou seja, tudo isso é para ter compreensão. Então, o que é que eu estou dando um exemplo disso daí? Princípios e regras. Então, gostei desse exemplo. O princípio aqui é obediência. Qual é a regra? Chegue em casa antes das 10. É uma regra. Para cumprir o quê? O princípio de obediência. Do mesmo jeito Deus fez no Antigo Testamento. Ele criou regras, mas para preservar princípios.
Vamos ver isso na Bíblia, Levítico. Isso aqui é um bom exemplo, viu? Levíticos 15, 19. Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Vamos lá? Mas a mulher, quando ela tiver sangramento ou fluxo, e o seu, na verdade assim, não é o que eu quis interpretar demais, esse é o que está atualizado. Fluxo é saída. Saída, fluxo. Fluxo, todo mundo sabe o que é fluxo, né? Fluxo é passando. Mas nesse caso não é sangue ainda não, estou dando só fluxo. Então, mas a mulher quando tiver fluxo, que tipo de fluxo? Fluxo de sangue. Aí atualizado ajuda, né, para dizer assim, menstruação. Podia estar escrito na atualizada, quando a mulher estiver sangramento e o seu sangramento for uma menstruação, pronto, aí ficaria mais claro. Mas vamos lá. E estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. Quem tocar nessa mulher será considerado imundo até a tarde. Tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será considerado imundo. E tudo sobre o que ela se assentar será imundo. O que são isso? Regras. Não são regras? Então o que? Primeiro, no período da menstruação, a mulher será, ou no motivo que ela começar a sangrar, ela será considerada imunda e ficará 7 dias isolada. Regra, isso é regra. Quem tocar nela é considerado imundo e também vai ficar separada até o final da tarde. Se ela sentar em uma cama, aquela cama vai ser considerada imunda. Ninguém vai poder tocar. Se ela sentar em uma cadeira, vai considerada imunda e ninguém vai poder tocar. O que é que vocês estão vendo? Regras. Versículo 21. Mas se acontecer de alguém tocar na sua cama, lavará as suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Irmãos, esse texto está na lei? Sim? Sim. As mulheres que estão hoje aqui fazem isso? A igreja cobra isso de vocês? Ok. Ela não cobra por quê? Porque a lei foi abolida e não precisa mais cobrar isso de vocês? Regras e princípios. O que é que vocês estão vendo aqui? É Deus, vamos contextualizar, ensinando o seu povo. Que povo é esse? Um povo que saiu da escravidão. Esse povo não sabia nem o que era higiene, porque eles eram escravos. Escravos não tomam aula, escravo não estuda, escravo tem que construir pirâmides do Egito debaixo de chicotada. Escravo não tinha direito à vigilância sanitária. Os egípcios não estavam nem ligando se eles moravam em cavernas, se estavam comendo ou não. Eles pegavam lá e diziam, vamos trabalhar. E suas mulheres, elas que se lasquem, com licença da palavra. Ou seja, nós estamos diante de um povo que não sabia de nada, tomando agora aula debaixo de regras duras. Para que isso, meus irmãos? Porque havia um princípio da higiene pessoal. É um princípio de higiene pessoal. Para evitar o quê? Gostava dessa palavrinha? Uma epidemia. Higiene pessoal existe como princípio para evitar com que
haja epidemias. Beleza. Olha como Deus é maravilhoso. Quem já foi ou já esteve acompanhando um paciente que estava numa UTI? Levanta a mão. É mais ou menos isso aqui ou não é? A regra lá é dura. Entrou? Lava a mão. Dependendo do grau de problema ou da gravidade, você tem que fazer uma série de coisas para poder entrar naquele espaço. Tudo isso para evitar o que nós conhecemos como o quê? Infecção hospitalar. Pessoas morrem com infecção. Por quê? Porque na hora do tratamento elas ficam com a imunidade baixa, qualquer bactéria pode matar elas. Olha Deus ensinando Israel. O maior meio de proliferar uma doença é por intermédio do sangue. É ou não é? Por isso as pessoas que têm AIDS, elas têm um cuidado muito sério quando elas vão ao cuidado, descarta com cuidado aquela agulha que foi tirada para fazer o exame de sangue. Por quê? Porque qualquer pessoa pode contaminar-se em meio a uma transfusão de sangue. E daqui a pouco você pegou uma AIDS, não sabe por quê, porque foi contaminado. Olha o cuidado de Deus em introduzir uma regra em Israel. Ei, as mulheres têm fluxo de sangue, elas têm menstruação? Sim. Então, 7 dias isoladas, não toquem ninguém. Se alguém tocar nela, também vai ser considerado imundo. Se sua roupa tocar, lava a roupa. Por que a igreja hoje não faz isso com vocês, mulheres? Porque criaram o absorvente. Mudou o princípio de higiene? Mudou o princípio de higiene? Não, continua sendo higiene. Mudou a regra. Não precisa mais fazer isso, porque agora vocês estão mais educadas, estão mais chiques, estão mais modernas, estão mais práticas. Então, evoluiu a compreensão, mudou-se a regra. Uma das regras. Mas assim, isso é uma coisa natural, faz parte da higiene pessoal, mas eu duvido uma mulher, no período de menstruação, não comprar um absorvente, eu duvido. Então é regra, é uma regra. Só que pela evolução, mudou-se a regra, mas não se muda o princípio. E aí, beleza? Tranquilo? Isso, então, então o que é que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que ter muito cuidado quando nós dizemos assim: Deus aboliu a lei, não serve mais nada para nós. Tome cuidado, porque se você tem regras que estão embutidas princípios, e se você descartar as regras, você descarta os princípios. Então tem que ter muito cuidado com isso. E aí, está dando para compreender? Deuteronômio agora. Ok, evoluiu-se a humanidade, evoluiu-se a maneira, mudou-se a regra. Se mudou a regra, não mudou o princípio. Vamos ver um outro exemplo, Deuteronômio 22:5. Vamos dar outro exemplo, Deuteronômio, de novo tratando sobre lei. Vamos dar uma analisada nesta lei de Deuteronômio 22, versículo 5. Olha, irmãos, agora nós estamos evoluídos. Mas nós temos que entender a vontade de Deus nas leis. Deuteronômio 22:5. Vamos escolher um texto aqui que seja mais... O absorvente no período de menstruação é consenso. Você vai falar com todo mundo vai concordar. Eu quero ver Deuteronômio 22:5. Se vão concordar ou não. Está escrito, Deuteronômio 22:5 na lei: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher,
porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Isto é uma regra. Eu não quero que mulher se vista como homem, e não quero que homem se vista como mulher. É uma regra? É. Está no Antigo Testamento? Está. Esta regra existe por quê? Alguém já parou para pensar nisso? Deus não faz nada por acaso, nem sem razão. Por que ele fez isso? Vale aplicar aqui na aula o seguinte: não está escrito que mulher tem que usar saia e vestido, e não está escrito que homem tem que vestir calça. O que está escrito é: não, eu quero que mulher se vista com traje de mulher e se vista com traje de homem. Ou mulher com traje de mulher e homem com traje de homem, e não pode um ou outro. Beleza. E aí? Bom, né? Isso aqui? Esta regra existe porque há um princípio que está dentro desta regra. Nas palavras modernas, o princípio seria de heteronormatividade. O que é heteronormatividade? É as normas que determinam o homem e a mulher, ou seja, heterossexuais. O que é hetero? Diferentes. Sexo, masculino e feminino. Então, homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Deus está introduzindo uma regra na sociedade judaica para preservar o princípio da heterossexualidade. O que é a heterossexualidade? Homem é macho, mulher é fêmea. Isso tem que estar claro dentro da sociedade. O princípio mudou? Hoje, como dizem a maioria da sociedade, mudou. Ok, o princípio mudou. Nós evoluímos, estamos mais modernos e descobrimos que ninguém nasce homem e mulher. Homem e mulher você se torna com o passar do tempo. Então você pode ter um corpo macho, mas ser uma mulher. E você pode ter um corpo fêmeo e ser um homem. Ao dizer isso, altera-se o princípio. Qual é o princípio? Deus criou macho e fêmea. Quando se diz que não é assim, se altera um princípio. Se altera um princípio, não vale a regra. Por que nossa igreja preserva esta regra? Porque esta regra está associada ao princípio sexual na sociedade. O que é então que eu estou dizendo? Que quem abriu mão disso, deu também espaço para o homossexualismo. Disse que isso que Deus colocou para Israel era só para aquela época. Então quer dizer que hoje Deus não quer mais que haja uma distinção entre o masculino e o feminino. Deus quer agora que, estamos na graça, está tudo livre, então pode sim um homem parecer mulher e uma mulher parecer um homem. Esse é na prática, o que as igrejas evangélicas fizeram quando disseram que mulher pode usar calça, por exemplo.
Ou seja, foi bem colocado o que o irmão Deusdedito falou. Deus não está dizendo em Deuteronômio o modelo que você deve adotar. Porque o modelo é cultural. O que é cultural, naquela época, era vestido. Mas você pode ter certeza que o vestido da mulher tinha detalhes que não tinha do homem. E no vestido do homem, na veste do homem, tinha coisas que não tinha na mulher. Ao fazer isso, cumpriu-se a regra. E a regra era, tem que ter uma diferença. Ou seja, mulher se veste desse jeito e homem se veste desse jeito. Isso é cultural. O que é cultural é dentro daquela civilização. Ou seja, se eu for para a Escócia e tiver que usar uma saia, eu posso até usar desde que seja diferente da mulher, porque eu estou na Escócia. Isso se eu for morar lá. Se eu for como um estrangeiro e eu de calça não escandalizar lá o pessoal, eu vou de calça, porque eles vão entender que eu sou estrangeiro. Mas se eu for morar na Escócia e for de uma igreja escocesa e lá o hábito for homem usar saia, eu vou usar saia desde que seja diferente da saia que a mulher usar. Não infringiria o princípio. Eu estou dando esse choque para os irmãos entenderem como. Porque a questão de modelo é comportamental, é o costume. Ou seja, lá em Israel, homens e mulheres usavam vestidos. Mas o vestido do homem era diferente da veste da mulher. Vou lá, vestido, veste. Então, no mundo ocidental, que é onde a gente vive, convencionou-se o quê? O que é que a igreja na graça observa? Primeiro, isso aqui é um princípio, roupa de homem tem que ser diferente da roupa de mulher, é princípio, não muda, não altera, pode estar no Antigo Testamento, mas não altera. Isso é um princípio, não se altera. Agora vamos aqui, qual é a roupa? Segundo ponto, princípio, tem que ser diferente. Segundo ponto, tem que ser uma roupa decente. E o que é que diz o que é decente e o que não é? A cultura do lugar que diz que é decente ou se não é. Então, se eu for morar no Oriente Médio e uma roupa e não andar de manga comprida, se eu não andar de manga comprida é indecente, lá eu tenho que andar de manga comprida, porque na cultura deles eles acham indecente mostrar os braços. Isso hoje. Sim, sim, sim. Porém, Deus não vai impor isso a ela. Por quê? Porque nós não estamos mais na lei. O que é que Ele quer? Ele quer que a gente compreenda o porquê. Entendeu a diferença de lei e graça? Se fosse na lei, Deus iria impor sua vontade. Eu quero isso aqui e quem não cumprir vai morrer. Isso é lei. O que é que Deus quer agora? Que você na graça compreenda quais são as preferências de Deus e escolha livremente cumprir, alegremente cumprir. Isso é razão. Então, ou seja, há razões para isso. Por exemplo, o mandamento que eu falo assim, é compreensível, porque essas questões todas aí. Na verdade, o fundamento todo seria esse daí. Então, assim, o que é? Na nossa cultura, se convencionou dizer o seguinte, que calça é o traje na nossa cultura que mais esboça decência e respeito. Isso está nas instituições. Eu fui levar um ofício na polícia militar, aí quando eu posso levar lá o comando, ela disse, você está de calça? Eu disse, estou. Então podem subir.
O hospital, por muito tempo, acho que até hoje, né? Ele não admite, não sei, porque muda tanta coisa, mas assim, hospital por muito tempo não se usava, não podia entrar de short, e as mulheres tinham que andar com decência no hospital. Isso é cultura, cultura diz isso. No fórum, você não pode entrar de bermuda, de camiseta. Por quê? Porque a nossa cultura diz que é um traje informal, indecente. Departamento de trânsito não pode. Então a nossa cultura está indicando isso. E a igreja precisa andar de maneira isenta, respeitosa, para não acontecer de dizer, olha para aquele crente ali. Então nós estamos inseridos em uma sociedade. E na sociedade nós temos que dar bom comportamento. E a roupa e o ser expressa o comportamento. Roupa, há pessoas que são especialistas nisso, mas roupa diz sobre o seu jeito de ser. A forma como você se comporta diz quem você é. Porque isso está entrelaçado. Então, você consegue ver um homem sensual pela maneira como ele se veste, ou uma mulher sensual pela maneira... E o que Deus está tentando nos ensinar, nesse texto específico, é que nós temos que observar os princípios. Ok, aí vem os opositores. Quem são os opositores? Onde foi que Paulo falou isso nas cartas dele? Entendeu? Se Paulo não falou, nós não devemos observar, porque não está escrito. Então, aqueles que combatem a observação de trechos da lei, é aqueles que estão exigindo que a Bíblia no Novo Testamento tivesse sido escrita como leis. Paulo não escreveu, sentou e disse assim, eu vou escrever uma carta para mostrando tudo que é certo e tudo que é errado. Paulo escreveu cartas para ensinar situações daquela época que precisava naquele momento de uma orientação. Em outras palavras, eu estou dizendo, existem as doutrinas fundamentais na Bíblia, e nós estamos lendo coisas da Bíblia, mas Paulo não vai trazer todos os ensinos, porque o mundo muda e novas coisas acontecem. Gostei. Essa é excelente essa aí. Passando. Entendi. Se você quiser ser literal, você vai dizer, eu não vou pegar o ensino da igreja de Coríntios, porque eu não sou a igreja de Coríntios. Se você quiser ser literal. Entendeu? Agora, deixa eu fazer esse comentário do que a Priscila falou, que é interessante. Esses são fundamentos. Se você altera uma regra, se aquela regra não altera o princípio, beleza. Mas se uma regra introduzida mexer com o princípio, é problema. Quer exemplo na Bíblia? O sábado. Os judeus criaram regras para o sábado que estava quebrando com os princípios estabelecidos por Deus no sábado. Então os judeus começaram a introduzir um bando de coisa que não podia fazer, que começava a tornar inútil o princípio. Qual é o princípio do sábado? O princípio do sábado é: eu quero um dia para vocês me cultuarem, para vocês descansar. Esse é o princípio. Por quê? Trabalhou Deus, nós estávamos conversando isso com Deus Neto esses dias, muito interessante. A Bíblia diz, em Gênesis, vamos ver essa aqui para a gente encerrar? Gênesis 2:2, onde nós estávamos lá cortando o cabelo em um dia de sábado. Não tinha problema nenhum. E lá o irmão Deus Neto cortando o cabelo, eu também cortando o cabelo. E a gente tomando um cafezinho com Jesus em Gênesis 2:2.
Ontem lá o salão lá ficou abençoado, só entrava crente, saía crente, chegava um crente, e Bíblia. E o irmão Dosdet, analisando, estudando a Bíblia, ele fez uma observação muito interessante, que está em Gênesis 2:2. Tu estava lendo nessa hora não, né? O irmão Leandro vai ler esse texto bem alto, Gênesis 2:2. Pode ler? E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E havendo Deus acabado no dia 7º, no dia 7º. No dia 7. Absoluto. Trabalhou. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E aí? Pegou? É mesmo, olha. Havendo Deus acabado no dia 7º. Então Deus terminou de construir a todas as coisas no 6º dia ou no 7º? Está escrito? Então ele trabalhou no 7º dia? Foi? E você não pode trabalhar não? Se ele trabalhou? Mas ele fez uma coisa, ele descansou. Mas Deus não cansa. Como é que Deus que não cansa descansou? Eu acho que ele está tentando nos ensinar um princípio. Ele não está tentando nos ensinar um princípio se ele não cansa? Olha, você tem direito a trabalhar todos os dias, mas você tem direito a ter um descanso. Eu estou dando à humanidade um direito de descansar. Trabalhe, mas descanse. Quem só pensar em trabalho e de domingo a domingo vai ter problema, porque há um princípio de descanso. E se Deus introduziu esse princípio de descanso, é porque Ele sabe que você precisa de descanso. Então vamos parar desse negócio de dizer trabalho, porque o homem precisa descansar. E vamos parar desse negócio de dizer assim, eu não posso trabalhar no dia de sábado, porque ele trabalhou. Então onde foi que o homem não compreendeu? Ele começou a criar regras, e aí a ovelha do rapaz caiu no meio do buraco, e aí você dizia assim, eu não posso pegar. Por que eu não posso pegar? Porque é sábado. Mas a ovelha vai morrer, não posso fazer nada, é sábado. Sábado eu não posso fazer nada. Hã? Aí os discípulos estavam com fome, só que era sábado. A comida não estava na mesa, eles tinham que entrar na roça para pegar o milho, só que era sábado. O que é que os judeus queriam? Que eles ficassem com fome até domingo. E o que é que Jesus fez? Estão com fome? É sábado, vai lá pegar. E eles entraram, cataram o milho para comer, e os judeus viram e disseram, como é que pode? Teus discípulos trabalham no dia de sábado? Aí Jesus pegou e disse, vocês não viram o que foi que Davi fez quando teve fome? Por quê? Porque a lei diz que ninguém pode comer do pão senão o sacerdote. E Davi, quando estava fugindo, entrou fugindo, né, de Saul, entrou dentro do templo e estava com fome e só tinha os pães. Só que a lei dizia que só podia comer o pão quem era sacerdote, mas Davi estava com fome. E o que foi que aconteceu? Davi pegou o pão e comeu, porque ele estava com fome. E Jesus usa esse exemplo para dizer que ele não quer sacrifício. Aí eles começaram a dizer, quem é tu para falar isso? Ele disse, está aqui quem é maior do que o sábado. O sábado, para a gente encerrar esse assunto, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que é que ele está querendo dizer? O sábado é uma bênção, é um descanso. Eu dei o sábado para vocês, foi para vocês descansarem, vocês estão servindo o sábado. Nessa frase há o princípio
Qual é a regra? Descansem um dia. Então, beleza, na nossa cultura é o domingo que é que dê a folga, beleza, você está cumprindo o princípio. Mudou a regra, mas não mudou o princípio. A regra não é mais sábado, a regra agora é domingo. Mas o princípio mudou? Não mudou, porque ele quer que você descanse. E descansar é fazer o quê? Acordar meio-dia, assistir televisão e ficar em casa só a mulher e a família? Não. O dia de descanso também é o dia de cultuar o Senhor. Então não fazemos no sábado, estamos aqui na escola dominical, é domingo. Então domingo é para você descansar, mas é também para você louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Não precisa mais Ele impor. Você agora tem que compreender. E se você compreender, você vai encontrar a vontade de Deus. Que pena que nós já estamos 11h15, passamos 15 minutos. Mas nós estudamos coisas importantes hoje, embora sejam introdutórias. E aqui nós aprendemos, fizemos uma linha do tempo básica. Sim? É só para fechar, senão o pessoal não ouve lá. Eu só queria que você enfatizasse aí na lei mosaica aí a questão de salvação, porque muita gente acha e tem essa dúvida. No período mosaico, como as pessoas eram salvas, que era para deixar bem claro que isso aí é um divisor de águas, né? Tem pessoas que têm dúvida, porque acham que na lei mosaica bastava matar alguns animais e a pessoa perdoaria pecado e seriam salvos. Há uma semelhança nessa linha de tempo que queria que você explicasse. Na lei mosaica aí, nesses 2 pontos verdes aí, principalmente, como as pessoas eram salvas nesse período aí, depois que eram mortas, ou que morressem. Depois que morressem. Ok. Basicamente, eu não sei se isso é exatamente, se a minha resposta não for na amplitude de você, na clareza daquilo que você espera, basicamente eu diria o seguinte: literalmente, quem cumprisse com a lei e infringisse um ponto era culpado por todos os outros. Todas as leis tinham um propósito, que é como a irmã Jane falou. Então, qual o princípio de obediência? Cumprir com tudo que aquele que criou fez. Então, no sábado, não é para trabalhar em hipótese alguma. Não é para trabalhar em hipótese alguma. O cara foi pego trabalhando, ele morreu. Porque era o que? Símbolo de desobediência. Desobediência não era respeitado aquilo que Deus falou. Então, era estritamente punido. Porém, ao meu ver, no final, todas as maneiras de julgamentos de Deus eram julgados por intermédio de uma, não sei se eu posso usar essa palavra, uma graça embutida naquelas leis. Olha o que é que eu estou falando, uma graça embutida naquelas leis. E vou dizer porque eu estou dizendo isso. Uma graça embutida naquelas leis. Quer dizer, Deus, no fundo, julgava as pessoas por o que estava no coração delas. E muitas vezes, diferentemente do que a lei dizia. Vamos lá? Davi, quando foi confrontado no pecado que ele cometeu, ele sabia que ele tinha que morrer. É tanto que quando Jonatas pegou e falou aquela palavra para ele, disse assim: esse homem é tu, Davi. Ele disse: então eu vou morrer. E a Bíblia diz que Deus veio sobre ele e disse: tu não vai morrer, mas a espada nunca mais vai sair da tua casa. Quer dizer, pela lei ele tinha que morrer, porque ele tramou a morte do inocente. Como é que ele ia pagar esse delito? Com a própria vida. Olha o que foi que Deus fez. Deus julgou ele ainda pela graça embutida na lei. Não sei se os irmãos estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. De qualquer forma, a lei ela funcionava como a base, mas Deus aplicava aquela lei em situações do que estava dentro do coração do ser humano. Em outras palavras,
eu estou usando a expressão, uma graça embutida na lei. Uma graça embutida naquela lei. E estou dando como exemplo disso que eu estou afirmando o fato de Davi não ter morrido quando ele deveria morrer pela lei. Certo? Ou o fato de Davi não poder comer o pão e ter comido e não ter morrido porque desobedeceu uma regra que era dos sacerdotes. Então vejam, aí eu me alio ao que o Neto falou, né, mudando só algumas palavras, de que o plano de salvação de Deus sempre foi por intermédio da graça. A diferença é que no período da lei, eles eram salvos ou eram condenados por aquilo que estava escrito dentro das tábuas ou dentro das leis dadas. E aí tem vários exemplos que Deus fulminou os homens porque eles desobedeceram. E outras regras que também não poderia fazer, como o caso do homem que foi tocar na arca, pregou naquele dia, e ele morreu, porque ele não podia tocar. Sim. Está com o microfone aí? Tá, só para concluir aí, pode expressar aí o que você está pensando. Na lei mosaica, sim, fica à vontade. As pessoas, quando morriam, hoje pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Na época da lei mosaica, quem morria era salvo. Qual era o termômetro medidor que dizia que o Dedé, na época mosaica, era salvo? As obras que ele fazia, as atitudes que ele demonstrava perante a lei, porque assim, servia de julgamento para ele. Quando teve o estudo na quinta-feira, certo, de fato sugeriram, quem estava aqui ouviu, que só existia um plano de salvação, mediante a graça. Esse era o mediador, o termômetro era, mediante a graça, é o único modo de... eu discordei. Pontualmente foi pontuado isso. Mas segundo a lei, a gente lendo a Bíblia, eu entendo que na época mosaica, quando eu disse que o plano de salvação também está na lei mosaica, começou aí, porque a lei serviu de aio, de guia, então ela começou aí. Por quê? Porque eu entendo que quem morria com Cristo, com Deus naquela época, eu vou usar a palavra Deus, sim, era mediante a fé que eles eram salvos também. O principal, sim. O termômetro de salvação da lei mosaica era a fé, como também é na graça. Sim. Desde já, a graça como plano de salvação principal começa pela lei mosaica. De lá, da salvação, a lei não significava uma direção para a salvação, como também o sacrifício de animais também não deixavam que o homem, quando morresse, fosse para o céu, mas sim a fé. É tanto que em Romanos nós temos aí, pela fé Abraão, sim. Pela fé Enoque, pela fé todos os heróis da fé. Então foi pela fé que essas pessoas aí morreram e hoje se garantiram no céu. Desde já pela fé em lei mosaica e desde já pela fé na graça. Então o plano de salvação começou aí. Ok, concordo. Ou seja, pela fé na lei mosaica ou pela fé na nova aliança. No final das contas é a fé. E aí vem a outra parte, que aí e a fé, ela nunca é algo que está dentro do meu coração apenas. Ela vai sempre representar atos, atitudes, obras. Entende? Se você tem fé, você vai demonstrar fé. A demonstração da sua fé está nas suas ações. Essas ações são as obras. As obras é a consequência da sua fé. Você não se salva puramente pelas obras, mas você mostra a sua fé pelas obras. Entende? Então, ou seja, beleza? Tranquilo? Então, que pena que nós estamos 11h25, vamos ficar de pé. Veja só, para não ficar... Sim, cumprir a lei, beleza. Mostrar os reais propósitos dela. Então, o que é que nós não temos mais a obrigação de fazer? Aquilo que ele já fez. O que foi que ele já fez? Se ele se fez o cordeiro que morreu por nós, eu não preciso mais sacrificar animais para derramação de sangue. Não é porque isso não é mais importante.
É porque ele já fez isso de uma vez só. E nós estamos vivendo o princípio desses efeitos ainda. E não dizer que isso já foi, que já era, que era para aquela época. Não, está valendo para nós hoje. A questão é que ele morreu uma vez só e até hoje está valendo. Agora, existem outras situações que nós não precisamos fazer, que é como aquilo que a Priscila falou. São regras que foram, que não é mais necessária por conta de princípios que foram mantidos, sem precisar da regra. É básico, mas foi tranquilo. A gente poderia fazer depois uma coisa mais aprofundada, mas eu acho que o primeiro princípio e regra, se os irmãos compreenderam o que a gente queria fazer, agora nós temos questões específicas, né, para estar discutindo. Isso, aquilo, mas vamos ficar de pé. Só um detalhe para os irmãos compreenderem, aqueles que afirmam, os que afirmam que a lei não serve para nada, o Antigo Testamento, é por falta de conhecimento dele. Por exemplo, aí eles usam muito Paulo, né? Paulo. Aí só para encerrar esse daqui. Paulo, naquele texto que a gente lê muito, Paulo estava sendo julgado no Sinédrio, que era um tribunal de judeus. O rapaz que estava presidindo, ofendeu ou mandou bater em Paulo. Os irmãos lembram disso? E Paulo, quando levantou, ele lançou uma palavra de maldição. Ele disse: Deus vai te ferir, sua parede branqueada. Uma palavra de maldição. Chamou o rapaz de parede branqueada. Quando ele falou isso, eles disseram: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Quando Paulo ficou sabendo que ele era o sumo sacerdote, Paulo se humilhou e disse: me desculpe, meus irmãos, porque eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito. Então, o que está escrito? É a lei. Não falará mal do príncipe do teu povo. Quer dizer, Paulo recorreu à lei. Se ele fosse que nem muitos, a lei, ele não é mais nem sumo sacerdote outro é Jesus. A lei diz que ele é o sumo sacerdote. Ele é sumo sacerdote de nada, você está vendo? Então, se ele recuou e evocou a lei, é porque na lei tem princípios. E aí esse princípio seria o princípio de hierarquia. Ele é um homem ungido por Deus, embora ele esteja na lei. Interessante, né? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelos ensinos da Tua palavra, obrigado pelos conhecimentos. No nome soberano de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Diga amém. Não falamos, mas acreditamos que o dízimo também está embutido em princípios, tá bom? Deus abençoe. Que o dízimo também está embutido em princípios, tá bom?